Então, olha só, galera, aqui é Walter Cancela. Vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio químico. Vamos chamar essa aula de aula 1, pessoal. Só para a gente organizar um pouquinho o nosso esquema. Então, vamos lá. Vamos falar o básico de equilíbrio, tá bom? Primeiro vamos escrever uma equação reversível. Equação química reversível é aquela que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Veja que eu já estou, inclusive, preocupado aqui com o balanceamento da equação. Ó. Já vou colocar o coeficiente 3, aqui eu vou dizer o coeficiente 1. Então, nós temos aqui um processo reversível. Vamos colocar os estados físicos aqui, é importante também, ó. Beleza? Então, nós temos aqui o que a gente chama de equação reversível. Você está percebendo? Ó? Você tem o quê? Uma equação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Então, ela é chamada reversível. O que você chama de equilíbrio químico? O equilíbrio é aquela situação na qual a velocidade da reação direta, que eu estou chamando de V1, ela vai se igualar à velocidade da reação inversa. Ok? Então, essa aqui é a condição que eu vou chamar de sine qua non, tá bom? É a condição sine qua non para que você tenha um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio é dinâmico, porque as reações continuam acontecendo. Então, microscopicamente, a reação, obviamente, no sistema microscópico você tem, né, um nível microscópico a reação acontecendo. Porém, você tem uma situação de equilíbrio químico. Ok? Nesse equilíbrio, os aspectos macroscópicos nos dão a impressão de que a reação parou. A reação não parou. Na verdade, o que acontece? Você tem a igualdade das velocidades da reação direta e da inversa, então você atinge o chamado estado de equilíbrio. Nesse momento em que você tem o estado de equilíbrio, você concorda comigo que a concentração de cada participante do processo, essas concentrações, elas irão permanecer o quê? Constantes, já que você tem a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Então, você pode traduzir essa situação de equilíbrio pela chamada constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela pode ser expressa em função das concentrações. Nesse caso, você vai usar a simbologia Kc. E essa constante, ela seria a razão, ok? Entre a concentração do produto ou dos produtos, se houver mais de um, aqui no nosso caso é a concentração da amônia. Porém, essas concentrações, no caso a concentração do produto, ela tem que estar elevada a um coeficiente estequiométrico, ou seja, a um expoente que corresponderá ao próprio coeficiente estequiométrico dessa substância na equação balanceada. Então, aqui no caso da amônia, o coeficiente é 2, o meu expoente, portanto, aqui será 2. Sobre a concentração dos reagentes, olha, no caso nitrogênio e hidrogênio. Não esqueçam que essa concentração tem que estar elevada a expoentes, a um expoente, certo? E esse expoente é o próprio coeficiente estequiométrico. Então, isso aqui é a concentração molar de cada participante elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Isso nós chamamos de constante de equilíbrio, expressa através das suas concentrações molares, seria o Kc. Nesse tipo de representação, não vai figurar na expressão do Kc os participantes que sejam sólidos puros, ok? Que sejam líquidos puros, não figuram nessa expressão, e nem aquele participante que atua como solvente, ok? Então, não esqueça, na hora de fazer a expressão do Kc, eu vou até trocar a cor aqui, certo? Para chamar bem sua atenção, olha, não pode figurar o sólido, não pode figurar o líquido puro, não pode figurar o solvente nessa expressão. Bem, vamos voltar para a nossa cor original, ok? Vamos procurar aqui, pronto. Vamos usar a cor azul agora. Veja só, eu posso expressar essa situação de equilíbrio também através do chamado Kp. O que seria o Kp? Seria a razão entre as pressões parciais dos participantes. Lembrando sempre que é produto em cima, então a pressão da amônia, pressão do nitrogênio, pressão parcial, obviamente, né, de cada participante.
essas pressões também estarão elevadas a expoentes. E o expoente é o quê? Você já sabe, né? O expoente é o próprio coeficiente estequiométrico, ok? Da equação balanceada. Agora, cuidado, tá? Quando você fala em Kp, você está expressando a situação de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, monstrinho, olha só, monstrinho. Nesse caso aqui, apenas os participantes que têm uma pressão parcial, não é isso? Ou seja, apenas os participantes gasosos figuram na expressão do Kp. Bem, por enquanto é só uma introdução ao equilíbrio. Até a próxima, aqui no Química no Enem, com o professor Walter Cancela. Um abraço.